a parte, digamos assim, inicial do capítulo 6 de São Mateus, pulando o trecho que agora nós lemos. Nosso Senhor estava falando sobre as 3 práticas que tradicionalmente nós chamamos de quaresmais: o jejum, a esmola e a oração. Mas quando fala da oração, ele se concentra, ele apresenta para nós um programa. Ele não se limita a dizer como nós não devemos fazer, ele diz mais. Ele também não apenas diz o que nós devemos, mas como nós devemos fazer. Ele diz: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Ou seja, ele explica eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Ou seja, para o cristianismo, o foco está em Deus. E não nas palavras que nós dizemos. Às vezes as pessoas dizem para nós: o senhor conhece uma oração forte para isso aqui? Olha, eu queria fazer uma oração para aquilo lá. O senhor tem uma oração para esse problema? Como se as palavras estivessem imantadas de uma força intrínseca e que, uma vez ditas, magicamente elas pudessem produzir algum resultado. Isso é superstição. Não existe reza forte, existe um Deus forte. Não existe uma oração que é melhor do que a outra. O que existe é um Deus que é santíssimo, que é nosso Pai e que sabe do que nós precisamos. Ou seja, será que nós temos a consciência de nos aproximarmos de Deus com a tranquilidade de saber que Ele sabe do que nós precisamos? Ou, ao contrário, nós achamos que nós sabemos do que nós precisamos mais do que Deus? Porque, é claro, quando nós falamos dos homens, então nós dizemos assim: só eu sei o que eu estou passando. Só eu sei o que eu preciso. Mas em relação a Deus, é exatamente o contrário. Só Deus realmente sabe o que é que eu preciso. E eu preciso aprender a olhá-lo de uma maneira descomplicada. E é por isso que Jesus diz: vós deveis rezar assim: Pai. Ele não diz: vós deveis rezar assim: Adonai, Senhor. Vós deveis rezar assim: Deus dos exércitos. Vós deveis rezar assim: Deus justiceiro. Não. Ele diz: rezem, chamando Deus de Pai. E ele explica, no capítulo 6 de São Lucas, que tem alguma afinidade com esse capítulo 6 de São Mateus. Ele explica: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, eu posso chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai,
porque Ele não é alguém com quem eu precise falar em tom de negócio. Eu não preciso chegar para Ele como quem fala com um mafioso. Quem diz assim: olha, Deus, é o seguinte, eu preciso que o Senhor quebre um galho para mim. Eu estou fazendo aí uma peregrinação, uma novena, tal, mas precisa ser um esquema garantido. O Senhor me abençoa aí, eu vou fazer esse serviço aí que o Senhor está precisando, vou te dar uma contribuição, mas garante a minha parte, por favor. Eu não preciso tratar com Deus como quem fala com um negociante, um agiota. Eu não preciso chegar para Deus e dizer: Deus, olha, é o seguinte, eu sei que eu estou numa dívida aí com o Senhor, mas eu vou fazer as coisas direito aí. Nessa hora aqui eu estou precisando dessa situação. Então o Senhor providencia e eu vou me comportar direitinho, eu vou à missa, viu? Eu vou fazer a minha parte, só não explode a minha cabeça com um raio, por favor. Ninguém gostaria de ser tratado pelo seu filho desse jeito. Se o seu filho chegasse para você te tratando como se você fosse um mafioso, como se você fosse um traficante, como se você fosse um agiota, um negociante, você se sentiria mal. Porque um filho chega com a espontaneidade de filho e diz: pai, olha, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Ou seja, a nossa atitude diante de Deus é o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma reza que tem fórmulas. O Pai Nosso é um programa de vida. E, nesse sentido, ele está disposto de uma maneira perfeita. São Tomás de Aquino, citando Santo Agostinho, diz que o Pai Nosso molda as nossas afeições, os nossos afetos. Ele diz que o Pai Nosso cria em nós as disposições corretas para a oração. E por isso, em primeiro lugar, Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esta é a fé. Porque nós somos santificados pela fé. E é pela fé que o nome de Deus habita em nós. Venha a nós o vosso reino, a esperança. Esse reino de que tanto o Senhor fala no Evangelho, venha a nós. Esperança. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É caridade. Que a tua vontade, que é o ato do amor mais perfeito, que a tua vontade, que é o amor, seja o ponto de sintonia de todos, num só coração e numa só alma. Na terra, exatamente como é no céu. Mas para nós chegarmos a isso, nós precisamos de alguns bens. Nós não conseguiríamos chegar à união com Deus pela fé, a esperança e a caridade sem alguns bens. E por isso nós pedimos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso supersubstancial seria a melhor tradução, a tradução mais literal. Ou seja, este pão que é o fundamento básico de tudo, que representa a base de todos os bens. Dá-nos os teus bens.
para que nós possamos chegar ao fim. Dá-nos esses meios que são bons, a fim de que nós cheguemos ao fim. Mas não basta que Deus nos dê os bens, Ele também tem que apartar de nós os males. E os males quais são? Em primeiro lugar, os nossos pecados. Perdoai-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Por que São Mateus diz dívidas e São Lucas diz ofensas? O Pai Nosso de São Mateus é mais completo. E quando ele diz dívidas, ele está dizendo dívidas porque todos os entes têm uma dívida para com Deus, porque todos são por causa dele. Mas nem todos os entes ofenderam a Deus, nem todos os entes pecaram. Então Nossa Senhora, ela não poderia dizer, perdoai-nos as nossas ofensas. Ela nunca ofendeu a Deus. Mas ela poderia dizer, perdoai-nos as nossas dívidas. Por quê? Ela tem uma dívida imensa com Deus. Os santos anjos não poderiam dizer, perdoai-nos as nossas ofensas. Mas eles podem dizer, perdoai-nos as nossas dívidas. Porque eles têm uma dívida imensa, impagável com Deus, como todos nós, como todas as criaturas. Até uma pedrinha é devedora de Deus. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Porque os males mais íntimos de nós são os nossos pecados. Perdoa-nos. Perdoa-nos, diz a Escritura, etiam ignotis, até aqueles que nós ignoramos. Até aqueles que nós desconhecemos. Perdoa-nos como nós perdoamos. Porque se eu recebo perdão, eu não posso retê-lo. Se eu recebo perdão, eu tenho que distribuí-lo. Mas não basta que Deus tire os nossos pecados. Eles não são os únicos males que nós temos. Nós também temos a tentação que nos leva ao pecado. Então nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação. E por fim dizemos, livrai-nos do mal. Este mal é o maligno. O texto grego não evoca o mal de maneira geral. É o mal personificado. Então, na primeira ponta do Pai Nosso, nós temos Pai, Deus Pai. E na última ponta, nós temos maligno. E no meio desta oração, todos os bens dispostos de tal modo que Deus Pai é o bem supremo, o maligno é o mal supremo, e quando Nosso Senhor nos ensinou a dizer isso, Ele nos ensinou, portanto, a dizer a oração mais perfeita de todas, aquela em que nós invocamos o bem absoluto e aquela em que repudiamos o mal em sentido total, por antonomasia, ou seja, nível máximo. Se nós fôssemos comentar mais o Pai Nosso, passaremos aqui semanas, meses, anos, porque é inesgotável o conteúdo dessa oração. Santa Teresa d'Ávila comentou o Pai Nosso no Caminho de Perfeição. Ele é dividido segundo as petições do Pai Nosso. Lindíssimo comentário de Santa Teresa. Há comentários e mais comentários ao longo de toda a tradição cristã. São Cipriano, comentário famoso que os padres leem no breviário. Santo Agostinho comentou diversas vezes, em diversas ocasiões. Enfim, o Catecismo da Igreja Católica apresenta um belo comentário ao Pai Nosso que nós fazemos muito bem em meditar. Que nós, queridos irmãos, possamos levar a oração muito a sério. Quando nós dizemos levar a oração muito a sério, nós estamos dizendo que a oração é um programa de vida, é um modo de existir, é uma maneira de se comportar, de ser diante de Deus. Que isso para nós seja a coisa mais formatadora, que a oração seja aquilo que nos configura, aquilo que identifica a nossa alma com a vontade de Deus, e que nós sejamos sempre humildes para diante de Deus Pai
nos comportarmos como filhos pequenos que honram o seu nome e que dependem inteiramente das suas dádivas, dos seus dons, daquilo que Ele nos oferece. Que bela ambição hoje, diante desse Evangelho, nós dizermos a Cristo: ensina-nos a dizer Pai Nosso, ensina-nos a rezar o Pai Nosso de verdade, ajuda-nos a nós nos convertermos segundo o modelo, a arquitetura do Pai Nosso. Então, nós teremos encontrado a estrada certa da oração, o caminho correto da santidade.